Prosseguindo no estudo de história de Israel, vamos agora ao capítulo 7, estudar a diáspora. Estudamos até o período do Novo Testamento e agora vamos estudar esse período pós-Novo Testamento, vendo inclusive o cumprimento, por exemplo, da profecia de Jesus sobre Jerusalém. Jesus profetizou que Jerusalém seria destruída, né? E vamos ver nesse capítulo como isso se cumpriu, e vamos ver também como os imperadores romanos influenciaram na vida judaica nesse período, tá ok? Bom, a nossa introdução diz o seguinte: o termo diáspora deriva do hebraico tefutizá, que se traduz por dispersado. O conteúdo deste capítulo está dividido em fases da vida de Israel após a rejeição de Jesus Cristo como Messias. A revolta de 66 depois de Cristo, que é aquela que vai culminar na destruição do ano 70, é uma parte muito importante, porque ela dá início ao período que Jesus chamou de tempo dos gentios. Os gentios estariam ocupando Jerusalém até que o tempo dos gentios se completasse. Em segundo lugar, vamos falar do resultado dessa revolta: a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, a conquista de Massada pelos romanos, o Império Romano e a nação de Israel, sempre falando nesse ponto sobre os imperadores e como eles influenciam no culto de Israel. A rebelião de Bar Koba no ano 132, que vai marcar sim a expulsão final dos israelitas, com uma proibição deles até ensinarem a lei no Império Romano. Esse período aqui vai ser um período muito difícil para Israel, porque se eles ficaram sem templo, né, eles continuaram com Jerusalém, mesmo destruída, né, ficaram morando, vão reconstruindo Jerusalém. Só que quando chega no ano 132, o que tinha acontecido? O imperador romano Adriano pegou no local do templo, construiu um outro templo, né, dedicado a Júpiter, e um templo dedicado a Vênus, e mudou o nome de Jerusalém para Palestina, ok? Então estourou essa revolta de Bar Koba, que aí a destruição será ainda maior, né? Ok? O comentário prossegue. Jesus morreu no ano 29 da era cristã, 29 depois de Cristo, quando Roma era governada por Tibério César. Seu reinado durou até 37 depois de Cristo, quando Calígula o substituiu. Nesse ponto nós vamos ver aí como esse Calígula, por exemplo, foi um dos piores imperadores para o judaísmo. E ele só não destruiu os judeus por uma interferência de Deus, porque esse Calígula, nós vamos ver que ele tinha dado ordem para colocar uma estátua dele dentro do templo de Israel. Na verdade, para colocar em todos os templos, e quando todos os templos do Império Romano, né, incluindo, claro, o templo de Israel. E quando disseram para ele que tinha um povo que não aceitava estátua nenhuma e que iam se revoltar, ele falou: pois então extermine a população toda. Mas aí uma febre o atingiu e ele acabou morrendo e Israel escapou. Bom, nessa introdução eu coloquei aí um ponto também para vocês, para falar um pouquinho de cristianismo. Aqui não é a história do cristianismo, mas esse período da história de Israel vai ser influenciado pelo cristianismo, porque esse período pós-morte de Jesus, o que vai acontecer? Vai haver conversão, como de Saulo de Tarso e de um homem que eu coloquei aí para nós destacarmos que ele aparece no Novo Testamento, um homem chamado Menahem, ok? E eu comento: é conhecido como Menahem o Essênio, e era amigo pessoal de Herodes desde a juventude, sendo o grande líder dos essênios, ok? Esse homem, nós veremos que ele é um dos israelitas convertidos, que mostra que realmente houve uma grande conversão de israelitas após a morte de Jesus. A perseguição
perseguição dos judeus e depois perseguição do Império Romano, vai de alguma maneira afetar esse nascimento do cristianismo com o judaísmo. Mas nesse momento o número de judeus que se converteram foi muito grande. Esse Menahem, ele era um dos grandes mestres de Israel naquele momento, talvez o grande mestre junto ali com Gamaliel, que aparece em Atos 5, tá ok? E ele vai se converter. Primeiro eu coloquei aí o que Flávio Joséfo fala sobre esse Menahem. Ele diz: um essênio de nome Manaém, não estranha às vezes essas formas de escrever diferentes, tá ok? Então, de nome Manaém, que levava uma vida muito virtuosa e era louvado por todos, recebeu de Deus o dom de predizer o futuro. Porque ele está dizendo o seguinte: ele seria um profeta, tá ok? Não é impossível, né, que esse homem se converteu, ele pode ter recebido o dom de profecia, tá ok? E nós temos o caso dos israelitas, que mesmo sem ter se convertido a Jesus, mas ele era um israelita que seguia a lei de Deus, cria em Deus, tinha a esperança do Messias, como Simeão, tá ok? Que era profeta também, tá ok? Então aqui Flávio Joséfo está falando desse homem. E diz: tendo ele visto Herodes ainda bastante jovem estudar com as crianças de sua idade, disse-lhe que ele reinaria sobre os judeus. Herodes julgou que ele não o conhecia ou que estava zombando dele, e por isso respondeu-lhe que bem via que ele desconhecia a sua origem e o seu nascimento, que não eram tão ilustres que o fizesse esperar tal honra, porque ele não era israelita, ele era idumeu, ele era descendente de Esaú. Flávio Joséfo prossegue: bom, sendo descendente de Esaú, ele não poderia reinar sobre Israel. A lei de Deus dizia que só um israelita poderia reinar sobre Israel. Ok? E prossegue: Manaém retrucou, sorrindo e dando-lhe uma palmadinha nas costas: eu vou-lo disse e vou-lo digo ainda, que sereis rei e reinareis venturosamente, porque Deus assim o quer. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês essa questão de Deus assim o quer. É complicado, claro que nós estamos tratando de história, não dá para ter certeza se esse era realmente o homem de Deus, porque sabemos que ele vai se converter depois, ok? Mas existem possibilidades também de erros grandes desse homem, eu vou falar mais abaixo. Então essa questão de Deus querer aqui, eu vou analisar, não é impossível que ele esteja errado. Por quê? Você pensa, qual o único símbolo que Israel tem hoje que lembra o mundo antigo? Ok? É o templo construído por Herodes, aquele muro, que alguns pensavam ser um muro de Salomão, mas na verdade o muro chamado de Muro das Lamentações foi construído por Herodes. Ou seja, o único símbolo que Israel tem da sua religião foi algo construído por Herodes, um homem que não era israelita, um homem muito mau. Então eu penso que Deus permite essas coisas para falar alguma coisa a Israel. Desde o princípio Deus trabalha, ok, para formar um povo, formou com Abraão, e esse povo, Deus promete que ele um dia será um povo que reinará sobre a terra, tendo Deus reinando sobre ele na pessoa de Jesus, ok? Mas como esse povo rejeitou o Messias, eles perderam tudo, eles perderam todas as peças. Os romanos roubaram lá as últimas peças, vão roubar, né, no ano 70, quando tiver a guerra. Inclusive o castiçal aparece ele sendo levado para Roma. Então eles perderam tudo e eles ficaram só com o símbolo de um homem que ninguém quer lembrar desse homem. Mas talvez o fato de Deus então ter deixado esse tempo é para ensinar o quê? Ok? Que eles realmente erraram grandemente na história, porque o Deus deles, que é o mesmo Deus do cristianismo que controla a história, por que ele deixou só esse símbolo mal visto, né, construído por Herodes? Por quê? É para mostrar aos israelitas que tem algo errado
na história deles, de como eles interpretaram as Escrituras e como interpretaram a vinda do Messias. Flávio José prossegue: lembrai-vos então desta pancadinha que vos acabo de dar, para indicar as diversas mudanças de sorte, e nunca vos esqueçais de que um rei deve ter continuamente diante dos olhos a piedade que Deus lhe pede, a justiça que deve ministrar a todos e o amor que é obrigado a ter pelos súditos. Mas sei que não o fareis quando fordes elevado a tão alto grau de poder. Ou seja, ele, apesar dele ser amigo de Herodes desde a infância, ele profetizou para Herodes, mas ele também diz para Herodes que Herodes, quando chegar no trono, ele não será um rei piedoso, ok? Na expressão que ele usou, né? Que deve ter continuamente diante dos olhos a piedade de Deus, ok? E ele afirma aqui que ele não vai ser um homem piedoso, ele não vai cumprir isso, mas está dizendo que ele vai ser rei. E diz: pois sereis feliz em tudo mais e digno de glória imortal, tanto quanto sereis infeliz por vossa impiedade para com Deus e vossa injustiça para com os homens. Né? Olha que interessante, esse homem ele teria profetizado que Herodes chegaria a ser rei, mas chegando lá ele seria um homem impiedoso. E Herodes a princípio nem acreditou, porque ele falou: eu não tenho como ser rei, né? Eu sou um edomita, e claro, só um israelita poderia ser rei, ok? Flávio José prossegue: mas não podereis escapar à vista desse Senhor soberano do universo. Ele penetrará os vossos pensamentos mais ocultos, e experimentareis no fim de vossa vida os efeitos de sua cólera. Lembre-se que Herodes morreu com uma enfermidade que o consumia por dentro. Diz que o homem cheirava mal, era uma coisa horrível. Então, Manaém também profetizou que ele sofreria um juízo de Deus. Ok? Flávio José prossegue: Herodes não deu então grande importância a essas palavras, mas quando se viu elevado ao trono e em tão grande prosperidade, mandou buscar Manaém e perguntou-lhe sobre a duração de seu reinado, se chegaria a 10 anos. Ele respondeu: de 20 a 30, sem nada determinar de positivo. Herodes, muito satisfeito com essa resposta, despediu-o com muita gentileza, e depois disso tratou sempre os essênios muito favoravelmente. Não duvido de que isso para muitos pareça inacreditável. No entanto, julguei dever relatá-lo, porque há vários dessa seita aos quais Deus se digna revelar os seus segredos, por causa da santidade de sua vida. Bom, esse grupo dos essênios, mais à frente eu vou falar mais sobre eles, sobre as doutrinas deles. O fato é que eles tinham uma certa influência em Israel. O exemplo que nós vemos desse Manaém. Então, eles formavam-se um grupo que vivia isolado, enclausurado, vivia normalmente de copiar textos. E o que ocorre? Eles acabaram se tornando muito importantes na história, porque eles escreviam muitos pergaminhos, e como eles tinham vários locais em que eles se isolavam, ali no sul da Judéia, ali perto do Mar Morto, acredita-se que eles sejam os autores da maioria dos chamados pergaminhos do Mar Morto, né? E tem pergaminho que cita esse Manaém, ok? Pelo menos, desculpa, é interpretado como fazendo referência a Manaém. O comentário prossegue. Bom, então ele viveu nos dias do Novo Testamento, nasce, que significa presidente ou príncipe, né? O primeiro, o principal do Sinédrio, e foi excomungado do judaísmo. Isso é citado até no Talmud, que esse grande mestre foi excomungado do judaísmo. Acredita-se que tenha sido excomungado por ter se convertido ao cristianismo,
pois aparece em Atos dos Apóstolos como um dos mestres na cidade de Antioquia, juntamente com Saulo de Tarso. Veja, Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ou seja, esse Manaém, ele deveria ser bem velho nesse momento aqui do Novo Testamento, ok? Porque Herodes, lembre-se, ele morreu no ano 4 antes de Cristo. E aqui nós já estamos, vamos botar em número redondo, ali no ano 30, 35 depois de Cristo. Ok? Então já seriam 40 anos. Ele deveria estar talvez com entre 60 e 80 anos. Não haviam judeus que viviam muito nesse período. Havia o Hilel, que nós estudamos, ele morreu com cerca de 120 anos. Alguns até comparam esse período com os períodos da vida de Moisés, né? Okay? Bom, mas é interessante um essênio, ok, que tenha se convertido ao cristianismo. E imagine, esse homem ele conhecia muito das escrituras sagradas, era um grande mestre, respeitado, ok? E isso mostra também como a conversão ao cristianismo foi muito grande entre o povo pobre, né, o povo que não estava envolvido com a política. Olha, eu acredito que a conversão seja assim em termos de maioria, né? A maioria dos pobres se converteram a Jesus. Sempre quando envolve poder, aqueles que estão na política, às vezes a mudança é mais difícil, né? Okay? Por isso nós temos o exemplo de Nicodemos, José de Arimateia, que de alguma maneira continuaram ligados ao farisaísmo, né? E foi até o último momento da morte de Jesus, ok? Mas deixa uma autoridade dessa, deixar o judaísmo, como provavelmente José de Arimateia e Nicodemos devem ter feito depois que Jesus morreu, quando esse homem também, que seria um dos destaques, ok? Um dos destaques nessa época, estando com 80 anos, era o mais velho, porque ele era dos dias de Herodes, né? Era dos dias ainda de Hilel, então ele já deveria estar com uns 80 anos, enquanto Gamaliel talvez tivesse uns 30 anos a menos. Okay? Então ele era um grande destaque. E, apesar de muitos falarem nos essênios, até de espiritismo, nós não sabemos disso. Ok? É sabido que eles previam o futuro. Bom, esse daqui, né, sendo um homem temente a Deus, okay, Deus tinha profetas naqueles dias. E a profecia é vista por alguns como prever o futuro. Tá bom? Pois bem, mas eu prossigo aí no texto dizendo que 8 discípulos de Manaém também se converteram ao cristianismo. Lembre-se que nesse período haviam ainda 2 grandes escolas. Manaém era da escola de Hilel também, ok? Era da escola de Hilel, que era a principal escola. E Gamaliel também era da escola de Hilel, ou seja, eles seguiriam uma mesma linha, só que Manaém, ele era essênio, ok? Mas era muito influente por ter sido o amigo de Herodes, e certamente os filhos de Herodes continuaram tratando com respeito, tá bom? Porque devem ter visto o respeito que o pai tinha por ele. E ele, como grande sábio em Israel, se converte ao cristianismo. Talvez fosse a maior cabeça pensante daquele período, ao lado de Gamaliel, muito provavelmente a maior cabeça pensante naquele período. Então mostra como a conversão ao cristianismo foi realmente muito grande. E os rabinos que não se converterem, eles vão ficar criando problema para o cristianismo, porque eles verão que a população está se afastando do judaísmo e seguindo uma nova crença. O comentário prossegue.
O historiador Israel Knoll, em sua obra O Messias antes de Jesus, faz ligação entre Manaém e um essênio que aparece nos pergaminhos do Mar Morto e sugere que Manaém, antes de se converter, havia se autoproclamado Messias. Então, o que ocorre? Tem um pergaminho, entre os pergaminhos do Mar Morto, que relata um essênio que teria, antes de Jesus ainda, se autoproclamado Messias. E esse historiador diz que esse homem teria sido Manaém. Ou seja, acabou, seria um falso Messias, né? Mas ele acabou vendo que não teria conseguido seguidores, o povo não deu ouvido, e por fim ele aceita Jesus. Então, isso muda na vida dele, ok? Encontrou o verdadeiro Messias. Então, apesar de ser uma heresia, a princípio, mas se tornou muito bonito porque ele aceitou Jesus. É um grande exemplo para nós ilustrarmos aí como Israel estava perdendo pessoas, tanto entre os mais pobres, também como no meio intelectual e das autoridades políticas. Algumas expressões utilizadas por esse Messias no pergaminho, tá ok? Ele diz: quem pode se juntar a mim e assim fazer um confronto com meu julgamento? Ou seja, ele estava tentando juntar pessoas para fazer um julgamento sobre a situação de Israel, sobre o que os romanos estariam fazendo com eles, né? Ele se descreve como o amado do rei, em que rei é uma referência a Deus. Ele diz: minha glória será calculada com os filhos do rei, com os filhos de Deus. A aparição deste grande mestre do judaísmo entre os cristãos deve ter abalado a fé judaica. Manaém deveria ser bem velhinho nos dias de Paulo, o que aumenta a sua influência na religião judaica, aumentando o impacto da sua conversão. Por quê? Os patriarcas, né, os mais velhos, eram sempre aquelas pessoas mais respeitadas. Como Gamaliel I era mais novo, deve ter estudado com o seu pai, né, Simeão ben Hillel, e deve ter estudado também com Manaém. Então, certamente havia até um respeito de Gamaliel por Manaém. Agora, por outro lado, se for verdade que Manaém foi esse essênio, ele era essênio pela história, mas se ele foi esse essênio que se autoproclamou Messias, ok? Isso pode ter ocorrido próximo dos dias de Jesus, tá bom? E isso, vamos de uma certa maneira, ter até atrapalhado a fé de muitos, porque essa é uma armadilha de Satanás. O que ele vai fazer nesses últimos dias com a igreja? Ele vai enviar pessoas com ensinos errados para confundir as pessoas. E quando a igreja chega com o ensino verdadeiro, o que as pessoas vão dizer? Eu já ouvi tantos ensinos, já ouvi isso, já ouvi aquilo, né? Qual é o verdadeiro? Então, esse é o propósito de colocar muitos ensinos, né? Então, Manaém, ele pode ter acabado por influenciar na descrença de alguns. O texto continua: após Manaém, a casa de Shammai substitui a casa de Hillel em importância, ocupando o lugar de Nas. Depois eles vão recuperar novamente, mas o fato de alguém, um grande mestre da casa de Hillel, se converteu ao Evangelho, né, que para os judeus era considerado uma heresia, e lembre-se, quem está no principal trono, o principal cargo de liderança em Israel, era um saduceu, era o sumo sacerdote. Um saduceu significa um homem que não acreditava na integridade da Bíblia. A Bíblia dos judeus, naquela época, que era chamada de Tanakh, que é o nosso Antigo Testamento, ok? Os saduceus, eles acreditavam, por exemplo, que o livro do profeta Isaías não era inspirado por Deus, que o profeta Daniel não era inspirado por Deus. Para eles, a única literatura inspirada era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja,
era um grupo de descrentes, podemos dizer que eram os liberais teológicos da época, né? Ok? Então, esses exemplos, infelizmente, influenciam para piorar a religiosidade do povo, e agora a Casa de Shammai assumindo, é dito que era uma escola mais radical, dificultava para o gentio entrar para o judaísmo, tá bom? Enquanto a Casa de Hillel, ela era mais culta e mais tolerante, tá ok?